Fala galera, como é que vocês estão aí? Tá tudo bem? Eu tô animado, você tá vendo que minha voz tá até mais animada, não tá, Juliano? Ah, o homem tá aqui, uma tagarela hoje. Cara, eu tô igual o menino quando levanta na manhã de Natal. Por quê? Vim até uniformizado aqui. Goiás. Por quê, hein, Juliano? Por quê? Hoje quem tá aqui com a gente? Nós somos atrás aí de um atleta profissional. A gente queria muito bater um papo com um atleta profissional e que inspira a gente pelo estilo de vida, pelo lifestyle dele. Pode falar aí, Marquinhos. Incrível goleirão Marcelo Rangel, Goiás Esporte Clube, como é que você tá? Seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo, Marcelão. Obrigado por estar aqui, gratidão demais e vamos lá, vai ser incrível. Galera, boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade, é uma alegria muito grande estar com vocês, a mesma alegria que você transmitiu desde a minha chegada ali. Espero poder inspirar, né, já que o tema é inspirar pessoas, independente da profissão, que a gente possa usar o esporte hoje para inspirar essa galera aí que vai estar nos assistindo. Cara, que incrível. Cara, eu posso fazer a primeira pergunta? Manda bala, Marquinhos. Pelo amor de Deus. Vou deixar que você é Goiás, né, mano? Eu quero ter um atleticano, viu, gente? Nós estamos em paz aqui hoje, viu? Então hoje é clássico, hoje é clássico. Hoje é clássico. Mas tá tranquilo. É aquele que vai, divide a torcida tranquilo ali. É. Gente, é assim, ó, eu fico pensando o seguinte, Marcelo, todo sonho de mim, pelo menos na minha idade, eu tenho 42 anos, e quando eu era menino, a gente tinha um sonho assim, a maioria das pessoas, ou era ser astronauta, ou jogador de futebol, e aí alguns estoavam, falavam piloto de Fórmula 1 e tal, mas eram muito poucos. Mas jogador de futebol era realmente assim, a tendência... A maioria esmagadora, né? A tendência das pessoas falarem assim, ó, vou ser um jogador profissional. E como que é, cara? De onde que você veio, primeiro de tudo? Assim, vamos pegar a sua história aí, a base. Você também tinha esse sonho quando era criança? Conta aí um pouco pra gente nesse sentido. Pois acho que o futebol ele é a paixão do brasileiro, né? Inevitável isso, todo lugar que a gente vai tem o futebol, as torcidas em massa, apaixonados em todos os estados, né, do Brasil. E quando eu era criança, meu pai sempre me levava. Meu pai gosta muito de futebol, joga suas peladas lá até hoje. E foi assim, um grande incentivo para mim, que todos os jogos que o meu pai frequentava, eu tava sempre junto com ele ali, sempre brincando de bola, no começo é brincadeira, né? Brincadeira de criança que hoje se tornou uma profissão. E meu pai foi um incentivo para mim. Eu nasci em Rondon, no Paraná. Eu tenho 34 anos hoje, sou casado com a Goiânia, fui casar aqui em Goiânia. É mesmo? Aqui cara? Em Goiânia. Até mandar um abraço pra minha esposa Tainá, certamente tá assistindo a gente. Não é difícil casar em Goiânia, né, cara? Eu também casei em Goiânia, eu casei com uma Sério? Goiânia, Cidade boa, né? Goiânia é cidade boa, o clima muito gostoso, assim. Eu comecei na base, no PSTC em Londrina, no Paraná. Joguei por 5 anos no PSTC em Londrina. E aí fui pro Atlético Paranaense, que o PSTC na época ele tinha uma parceria com o Atlético Paranaense, onde saíam grandes jogadores, né? O Jadson, Dagoberto, Fernandinho, que é Manchester City, hoje seleção brasileira, que foi um companheiro que eu tive de clube. O próprio Kleberson, da seleção de 2002, Clebão. Saiu do PSTC. É um clube, até hoje é um clube muito bom formador. E naquela época tinha essa parceria com o Atlético Paranaense. Eu fui um dos atletas que fui pro Atlético Paranaense também. Quantos anos você tinha nessa época, Marcelo? Eu tinha acho que uns 14 para 15 anos, na época que eu fui pro Atlético, em 2003, 2004, se eu não me engano. E aí voltei pro PSTC, fui pro Atlético, foi um ano, voltei pro PSTC para jogar o campeonato da minha categoria e iria retornar pro Atlético Paranaense. E até então, no meu retorno, 2 dias antes de viajar, eu acabei trincando o meu tornozelo. Isso em 2005. E aí o Atlético desistiu, falou, nós não queremos, tal, o jogador machucou. E nisso eu tinha feito um excelente campeonato paranaense com a minha categoria. Aí o Cianorte, no Paraná, treinador, até um treinador que eu falo assim, que é o meu pai no futebol, Cláudio Tencati, que hoje ele é treinador do Criciúma, ele já foi um dos treinadores, assim, por mais um longo tempo no Londrina na época, né? Ele foi treinador do Atlético Goianiense aqui também, foi treinador do Vitória, e hoje o clube atual dele é o Criciúma. Eu falo sempre com ele, eu falo que ele é meu pai, assim, no futebol, que foi o cara que me levou pro Cianorte, num período, assim, que eu tava machucado. Eu cheguei no Cianorte em 2005, eu fiquei 1 ano praticamente tratando daquela lesão de tornozelo. Isso quantos anos você tava no Cianorte? Eu tava com 16 para 17 16 anos. 17 anos. Isso você já era júnior, juvenil? Antigamente, né, a gente fala a linguagem, júnior, né? Júnior, juniores, hoje né, não juvenil. fala mais? Hoje é sub-15, sub-17, sub-20, né? Antigamente era bem
dessa forma, juniores, juvenil, infantil. Fraldinha. Né? E na época eu tava naquela transição. O começo era fraldinha. Exatamente, fraldinha, mirim, no começo, mirim, fraldinha, pré-mirim, mirim, pré-mirim, tudo isso aí. E aí eu tava nessa transição de base, né, de juvenil para juniores, e o Cianorte, com o Tencate, postou em mim, falou, não, pode trazer ele que a gente cuida. E fui pro Cianorte. Cianorte foi o clube que eu me profissionalizei em 2007, né? 2005 para 2006 eu só tratei. O primeiro campeonato que eu joguei de juniores, né, no Cianorte foi uma Copa Tribuna e a gente foi campeão. Em cima do Irati, a gente tirou Curitiba na semifinal, a gente tirou grandes clubes. Você chegou a jogar a Copa São Paulo Júnior? Não, eu não joguei, não tive esse prazer, esse essa era o sonho da galera do Júnior. Porque todo jogador hoje de base, o sonho é jogar a Copa São Paulo e aquela Taça BH também, que é bem famosa, né? Mas copinha, eu não, né? A copinha, eu não tive essa oportunidade. Mas em 2007, com aquele título que a gente teve nos juniores, eu fui promovido a assinar meu primeiro contrato no profissional, no Cianorte, né? E aí foi emocionante. Com 17 anos, demais, 17 para 18 anos ali. Nossa. Então, foi uma emoção muito grande, porque, assim, tudo aconteceu muito rápido na minha vida. Por vários momentos nessa transição, eu pensei em desistir, eu pensei em me largar tudo. É isso que eu queria perguntar. Por conta daquela saudade também da família, a família, sabe? dava a base pra você. A família sempre me apoiou, meu pai, minha mãe sempre me apoiou. E minha mãe sempre perguntava, é isso que você quer? Você tem certeza que é isso? E aquela paixão dentro de mim, mesmo naqueles momentos assim que eu pensava em desistir, tinha alguma coisa que me impulsionava, que me fazia acreditar que dava, e as coisas foram acontecendo na minha vida bem naturalmente. Assim, eu agradeço muito a Deus, porque eu creio que o propósito, né, pelo Marcelo, futebol é maior. E os momentos de desistir, cara, assim, eu também tentei jogar, eram os momentos que a gente sempre ficava na reserva ou quando machucava. Era sempre esses momentos, né? Sim. Normalmente sim, né? Normalmente sim, quando você né? tá na categoria de base, eu tive lesões também na categoria de base, é normal de um atleta, ou até essa situação de você ficar no banco na categoria de base, nos juniores, no juvenil, porque normalmente sobe o profissional aquele atleta que tá aparecendo, que tá jogando, né? Entendi. Eu tive os dois lados, eu fiquei no banco nas categorias de base, mas no momento chave que eu precisei, né, nessa transição realmente de base para profissional, eu acabei jogando. Eu tive essa felicidade de fazer o campeonato titular. E essa subida, Marcelo, é sempre essas chances que tem que agarrar? Exatamente. Igual eu falo, o cavalo às vezes passa arreado uma vez só, né? E pra mim foi esse campeonato de juniores 2007 que passou, eu fui titular e eu tava sendo banco até então, né? Por ter chegado no clube, tinha um outro goleiro e eu tava no banco. A primeira oportunidade que eu tive foi a oportunidade que me credenciou a assinar meu primeiro contrato profissional. Cara, e vamos ser bem honestos, assim, pra ser goleiro e pra você trocar o goleiro num time, eu ia falar isso agora, difícil, cara. Não é? Assim, eu acho difícil. Que pra você ter uma oportunidade, tendo reserva, pro goleiro principal sair... Nossa, é porque o atacante é assim, ó. O atacante começa o jogo, o cara com 40, às vezes 30 minutos do primeiro tempo, ele já tem que trocar. Então aquele cara, ele sabe que ele vai entrar sempre com 20 minutos pra jogar, o atacante, né? Sim. Ele tira, o outro vai, tá mais zero. Agora o goleiro não, né, cara? O goleiro, ele não sai fácil, né? Pois é, normal, jogadores de linhas têm a oportunidade, porque um cansa, entra o outro, ou tem uma lesão, ou tem aquele jogador coringa que faz 2, 3 funções, pode jogar de atacante, pode jogar de volante, pode jogar de lateral direito. Hoje a gente vê muito isso no futebol. E goleiro não, goleiro é ali, normalmente não machuca, normalmente não sai, e goleiro eu vejo é uma posição hoje no futebol que é uma posição de confiança do treinador. É uma posição de confiança. Entendi. E é muito difícil um goleiro ser substituído quando ele tá numa sequência boa. E goleiro tem muita regularidade. Você tem que ser regular para ser goleiro. Porque a gente vê muito goleiro bom na reserva. Tem um caso bem famoso é o do goleiro do Corinthians. Ele até saiu, né? Que era o goleiro do Corinthians é o Cássio, né? Cássio que tá jogando, e tinha o Walter, é que hoje tá no Cuiabá, que é um excelente goleiro. Até o próximo adversário. Ele ficou muito lá tempo, né? A galera porque ele joga muito, né? Você sabe disso. Mas ele fala, cara, não, eu tô bem aqui e tal. Mas, cara, ele não tinha chance. E assim, eu acho que o Santos queria ele, muita gente queria ele, e ele não saía, né? E era 2 goleiraços, né? Então, você pode escolher só um, né? Pois é. Às vezes os 2 goleiros podem ser da confiança do treinador, mas tem que escolher um, né? E acho que os grandes clubes hoje, principalmente os de Série A, se você pegar
todos os clubes, normalmente tem 2 goleiros ali titulares, a gente sempre fala, né? Eu lembro que no racha, nos racha, quando a gente tinha goleiro era tão bom, né? Porque você lembra nos racha que tinha que ficar, tomava um gol e ia um pro goleiro. Então quando o time tinha um goleiro, eu achava bom, porque eu nunca gostei de jogar no gol. Era bom pra aqueles que só gostavam de jogar na linha, né? Então quando tinha um goleiro, quando a gente tinha um goleiro que gostava de jogar, era bom demais, cara. Você sempre quis ser goleiro ou... Deixa eu te perguntar assim, deixa eu complementar, porque às vezes é assim, aquele que joga menos na linha fala assim, você vai lá no gol, e aí a pessoa começa a tomar gosto. Foi assim Como é que foi? Você sempre gostou ou não? Eu vou falar bem a verdade. Eu comecei na escolinha, né, em Rondon, eu nasci em Rondon, no Paraná. E a primeira escolinha que abriu na cidade, eu comecei de atacante. Eu sabia. Aí que tá, só que aí o que aconteceu? Eu não gostava de correr. Eu ia pros jogos, pros treinos e não gostava de correr. Aí eu parei de treinar. Fiquei na minha casa. Aí o treinador um dia foi até a minha casa, falou, cara, vamos voltar a treinar, tá? Eu lembro até hoje isso. E falei, professor, eu até queria, mas eu não gosto, eu quero uma posição que eu não tenha que correr. Ele falou, então vamos pro gol. Eu falei, fechado, vamos pro gol. E fui treinar. Pô, que benção esse cara, hein, mano? No futsal ainda, não era nem futebol. Ele tá vivo ainda? Não, hoje faleceu. O Altair foi meu primeiro treinador, faleceu. E ele foi me buscar em casa, eu comecei no futsal. E meu primeiro treino, eu lembro que ele já colocou uma finalização, acho que ele já fez pra testar, vamos ver se esse cara é bom no gol, se esse menino é bom, né? Que até então ele só me conhecia como atacante. E no primeiro treino eu fui muito bem. Eu lembro lá no estado do Paraná que eu fui... Aquela bolinha pequena e pesada areia, na época, né? era aquela bola pesada, aquelas quadra de taco, né? Isso! E muito ruim. E eu fui 3 anos seguidos o melhor goleiro lá do estado, da minha categoria. Falei, achei minha posição, né? E de lá pra cá... Que massa. Tô até hoje. Mal eu sabia que goleiro trabalha hoje muito mais do que um jogador de linha, né? Goleiro normalmente é o primeiro a chegar no treino, é o último a sair do treino. Goleiro tem toda uma preparação. Goleiro é uma posição de total responsabilidade. Vamos dar um exemplo num jogo importante. Se o goleiro faz 10 defesas, ninguém vê, né? Toma um gol no final, ele é crucificado, ao contrário do atacante. O atacante vai lá, erra 10 gols, faz o gol aos 90 minutos. Bateu nele, entrou. Bateu na canela e entrou, é o cara, é o herói. Isso é a nossa cultura, é o futebol. Isso eu queria saber, como é que você lidar com isso, cara? Porque é o que você falou, né? Os atacantes levam muito pressão, mais a fama. Né, lógico que mudou muito, acho que os goleiros hoje são protagonistas, mudou muito o esquema de jogar, né? O goleiro hoje ele tem a liberdade de sair jogando, de passar, né? Eu não sei qual goleiro que começou, se foi na Europa, isso, do goleiro fazer aquela posição de líbero, né? Eu acho que foi na Europa. Foi na Europa, foi na Europa. Que você tá falando no futsal isso, né? Já no futebol de campo. O goleiro tem que saber jogar mesmo, né? A posição hoje no Brasil que com certeza que mais evoluiu foi a de goleiro, justamente por isso. Antes o goleiro ficava só embaixo da trave ali, tinha que defender. Hoje não, o goleiro hoje é para uma saída de jogo no novo sistema, é uma peça assim fundamental. O goleiro tem que saber jogar com os pés hoje. Aquele goleiro hoje que não sabe às vezes, ou tem dificuldade de jogar com os pés, ele vai ficando um pouco para trás. O goleiro hoje trabalha muito com os pés. Marcelo, e quem que é as suas referências, cara? Cara, eu vou falar assim, meu grande inspiração... Pode falar das mais antigas, as atuais. Minha grande inspiração no futebol foi o Tafarel. Eu me lembro da Copa de 94, Tafarel, assim... Ele mudou mesmo. Quando a gente assistia, né? Sai que é sua, Tafarel, aquela famosa fase ali, eu me arrepio, assim, que a minha grande E ele é do Sul também, né? Ele é do Sul, ele é gaúcho, né? Eu sou paranaense, ele é gaúcho, mas pra mim, eu lembro aquela Copa de 94, eu lembro até o uniforme que ele jogava, todo colorido, com aquele verde ali, bem bacana, foi uma inspiração grande. E ele era improvável, né? Porque ele era baixinho, né? Exatamente, o Tafarel é um goleiro baixo, mas é pra você ver, né? Acho que isso hoje no futebol quebrou um pouco esse conceito, né? Goleiros hoje de 1,85 pra cima, já a gente vê grandes nomes, tinha um mexicano, né? você lembra do mexicano? Por exemplo, hoje, o Navas, que é um grande goleiro. Mas tinha um mexicano famoso, você lembra desse? É o Pérez, Acho né? que é o Pérez, Campos, exatamente. Que jogava com aquele uniforme todo colorido. Ele era excêntrico, aquele baixinho, cara. Não, cara, mas mais excêntrico do que o Iguita não existiu, não. Aquela defesa do Iguita, que ele dá de... assim, com os pés, né, cara, assim... arrojado demais. Exatamente, o Iguita que todo mundo fala que o goleiro é louco, né? E aquele lá é muito louco pra fazer aquilo lá numa Copa do Mundo. E hoje, assim, da atualidade, assim, você tem alguém de referência? Cara, hoje uns assim... gringos, você acha que... Hoje, assim, eu gosto muito do goleiro da Bélgica, até do Real Madrid, né? Que acabou de ser campeão, Courtois. Hoje tem o Neuer também, do Bayern de Munique. Eu gosto desse daí que você falou. Eu acho ele um goleiraço. Pra mim é um dos melhores goleiros do mundo, assim, Qual que é aquele da Alemanha? Como é que chama? É ele, o Manuel Neuer. Nossa, ele joga
Parece que um técnico falou que metade do time era o goleiro. É um goleiro que já coloca isso que o Juliano falou, a questão de jogar de livro. Ele sempre intercepta a bola ali, ele já fica ligado, joga muito bem com o pé. É um goleiro, assim, pra mim, acima da média, né? Nós temos bons goleiros. Tem Alisson, que é brasileiro. Tem Anderson também, que é brasileiro. Os bons goleiros. Hoje, dentro do Brasil, pra mim, uma referência muito bacana é o Everton do Palmeiras, que é um cara que eu já joguei muitas vezes contra. Porque o Everton era do Atlético Paranaense. E eu joguei muito tempo no Londrina também. E vocês trocam ideia, assim, cara? Vocês têm um... Antes do jogo, sim. Vai lá, se cumprimenta, tudo bem e tal. Como é que tá? Essas coisas, assim. Diariamente, não, né? Não. Mas, normalmente, antes dos jogos... Principalmente um da posição, a gente tem muito respeito, sabe? Que a gente sabe, né? O sacrifício que é goleiro, sofrimento, que é a responsabilidade que é ser goleiro. E a gente tem boas referências também dentro do Brasil. Mas sabe, eu fico pensando assim, ó, que por exemplo, o goleiro, ele quanto mais idade ele tem, melhor ele se posiciona. Sim. Não é? Então, assim, talvez seja um pouco diferente de um jogador de futebol. Ele não precisa dar aquele sprint, mas ele precisa ser mais inteligente. E a inteligência vem com quantidade de jogos que tem, não é isso? Exatamente, eu afirmo isso que você falou, que todo mundo fala que o goleiro ele começa a ficar melhor a partir dos seus 27, 28 anos. Que é um momento ali que já tem uma experiência, já consegue se posicionar melhor, consegue ter uma frieza maior para tomar as decisões dentro do jogo, porque o goleiro é todos os movimentos rápidos, né? Curto, rápido. E eu justamente é isso. Eu, por exemplo, hoje tenho 34 anos, eu consigo tomar decisões muito mais fáceis do que quando eu era mais novo. E errar muito menos, cara? Né? Não que a gente não vai errar. Goleiro, a gente vê grandes goleiros aí que tem seus erros também, mas é igual eu disse, goleiro é uma posição que tem que ter muita regularidade, assim. Ô Marcelo, mas tinha que ter alguma coisa boa pro goleiro, porque você vê, você joga mais tempo, né? O jogador de linha e vai... Com 35, 36, normalmente os jogadores de linha já estão ali. O goleiro não, Marcelo, o goleiro mas até 40, né? Vamos até pegar 40 aqui. você até acha 40, que é uma idade nós bacana? vimos o Rogério Ceni com 42, Magrão, que jogou no esporte, parou com 42. Tem exemplos, né? Mas vamos pegar aqui, quando você assinou o primeiro contrato, que você falou foi no Cianorte, profissional, isso. E aí já começou a ganhar um dinheirinho. Certo. Como é que foi isso? Foi muito emocionante? Você ligou pro teu pai? Como é que foi? Eu lembro quando eu cheguei no Cianorte, que eu fui do machucado pra lá, eu ganhava uma ajuda de custo. E era pouco, na época acho que era R$250 e tinha um lanche na esquina. Eu gastava 300 no lanche. Devedor lá. E meu pai me ajudava, assim. E quando eu assinei esse primeiro contrato... E morava no estádio, assim? E morava... o Cianorte tinha um alojamento que era um hospital desativado, antigo, assim. Mas bem bacana a estrutura. Era 3 por quarto, mas era bacana, era assim, uma estrutura boa, alimentação muito boa. Graças a Deus eu passei em clubes com estruturas legais até hoje, que assim, bom, né? cara. E aí eu já conseguia me manter, né? Pelo menos pagar o meu lanche na época ali. E as coisas foram acontecendo, né? Natural. Do Cianorte, em 2007, eu acabei jogando meu primeiro jogo no profissional em 2009. Eu profissionalizei em 2007. O primeiro jogo, valendo realmente os 3 pontos, foi em 2009. Aí em 2010 joguei pelo Cianorte, fui emprestado para Chapecoense, Santa Catarina. Fiquei também 1 ano na Chapecoense. E aí eu lembro que o diretor, até o que faleceu no voo, o Cadu Gaúcho, era o diretor lá e queria que eu renovasse por mais 1 ano com a Chape. E o Cianorte não me liberou, porque eu tinha contrato com o Cianorte, né, até 2013, e eu tava de empréstimo. E aí o Cianorte não liberou. Eu lembro que eu voltei assim, bem contrariado, sabe? Que eu queria ficar na Chapecoense. Porque a Chape era legal, né, cara? A Chape muito bacana, uma estrutura, cidade maravilhosa, Chapecó. Mas assim, tem coisa que a gente só vai entender lá na frente. E nesse contrato, né? Já mudou sua vida? Não, e foi antes do acidente. Antes do acidente, e você estaria dentro... Você estaria, ninguém talvez sabe, né? O acidente foi em 2016, né? Isso foi em 2011, 10 para 11. Poderia, às vezes, ninguém sabe, ninguém né? Sabe. Ô Marcelo, mas quando você assinou com o Cianorte, aí mudou de vida. Aí você começou a ganhar um dinheirinho. Sim, um dinheirinho. Aí você foi pra tua casinha. Como é que foi isso aí? Aí eu já fui pro apartamento, né? A gente já alugou apartamento. Aluguei apartamento, na verdade não comprei ainda, mas aluguei um apartamento. Aí você compra um carrinho, né? Que o sonho. Aí monta a casa. Exatamente. Aí a coisa foi acontecendo, vamos dizer assim. Mas o que eu... Como é que fala? Fui me consolidar financeiramente, assim, né? Futebol, que todo jogador também tem esse prazer. Eu tinha, de início, dar uma casa pro meu pai e pra minha mãe. O meu primeiro sonho era esse, né? E eu consegui dar essa casa pro meu pai e pra minha mãe quando eu vim pro Goiás. Como é que foi essa emoção, 27 cara? anos. Cara, como é que foi essa emoção? Conta pra nós. Cara... Você comprou escondido ou não? Eu vou falar um pouquinho da trajetória. Chapecoense, voltei pro Cianorte. Cianorte, passei pelo Operário de Ponta Grossa. Em 2014, joguei 5 meses. E o Tencati era o treinador do Londrina. Até então ele era do Cianorte, foi pro Londrina e ele que me profissionalizou. E ele que me convidou para jogar no Londrina.
E eu joguei 14, 15, 16, fui por causa dele, joguei 16 titular. Já um time maior, Série né? B, a gente fez uma excelente Cidade Série B aquele boa. ano, cidade espetacular, Londrina, e tive a proposta do Goiás, né, que até então foi o meu maior salário até hoje, tudo, e meu sonho era dar essa casa pro meu pai e pra minha mãe. E graças a Deus cheguei aqui com 5 meses, consegui comprar a casa pra eles. Eu lembro que eu coloquei um carro que eu tinha no negócio também. Cara, e foi assim, foi uma alegria muito grande. E ainda eu falava assim, que hoje se eu parar de jogar futebol, acho que eu realizei um grande sonho, né? Que bem. Porque meus pais moravam de aluguel, eles moram nessa casa até hoje, né? 6 anos depois, isso foi em 2017, eles moram nessa casa e é uma alegria muito grande. Depois Deus me deu apartamento, depois outro apartamento, é sempre... Marcelo, e você veio de uma família muito simples, como é que foi assim a... Tem irmãos? Tem uma irmã. Tem uma irmã? Uma irmã 2 anos mais nova, 32 anos, Marcela. Não foi pro esporte, Marcela e Marcela. É Marcelo e Marcela? Não, minha irmã, ela trabalha em escritório, né? Ela é formada em ciências contábeis. Opa! E ela mora em Balneário Camboriú hoje. Cara, eu tava lá, nós fomos pra lá. Foi bom, Balneário é bom. Minha irmã trabalha em Balneário. Que cidade bonita, hein, cara? Meus pais é de Rolândia, né? No Paraná. É colado com Londrina, como se fosse Aparecido e Goiânia aqui, assim, bem junto ali. A gente esteve lá em Balneário Camboriú e o Marquinhos visitando o mercado imobiliário lá. Sim. Cara, a gente ficou alucinado com aquela cidade, cara. Não, lá é espetacular. Lá. Fala assim porque eu tenho muitos amigos no ramo de vocês lá em Itapema, né? Não, Itapema nós sobrevoamos, ali também, né? Sim. E eu fiquei de cara o tamanho que é lindo Itapema, lá. cara. Lá É enorme, grande, cara. É grande. A gente olhou de longe, né? Eu, por exemplo, todas as férias eu tenho que ir pra Itapema. Eu fico em Itapema e eu rodo tudo ali. Balneário, a gente tem amigos, meia praia ali também, né? Tem aquela Praia Brava ali do Praia lado. Brava, Praia Estaleirinho, tem muita praia boa ali, né? Bombas, Bombinhas, A gente Mariscal. ficou apaixonado, Ali é um cara. espetáculo. Pra mim, as Eu ainda melhores vou voltar praias lá. do Sul é Então Santa você passa as Catarina. férias lá? Eu passo lá, eu vou para Paraná Direto. e de carro ali é pertinho, normalmente pega a família, você vai curtindo a paisagem, para em restaurantes, né? Passa em Curitiba, que é caminho ali, cara, é muito... Você adaptou bem em Goiânia, cara? Assim, Demais. porque lá é de fato um outro mundo, né? É um outro Brasil ali no Uma sul, coisa né? assim que eu não gosto é frio. Eu sou um cara que eu não gosto de frio. E lá no sul, pra quem conhece, é muito frio. Principalmente Sim. nessa época agora de junho, julho, é muito frio lá. É mesmo. E eu falo, cara, Goiânia é muito bom por causa disso. Não é calor o ano inteiro, E né? Goiânia é um cidadão também, E né? Goiânia é uma cidade fantástica, assim, Ô, clima, ô, tudo. Marcelo, eu pulando acho um pouco bacana. assim, cara, você é jogador... Goiânia só tem um defeito, né? Que todo mundo fala, falta a praia, né? Volta, velho. Mas tem parque pra caramba. Tem né? parque, pra compensar. Ô, Marcelo, e assim, pô, você virou profissional, é o sonho de muitos brasileiros, jovens, acho que no mundo, né? Como é que é a fama, cara? Assim, porque Legal, como é que você circula na cidade? Como é que você curte isso? Cara, é bacana, assim, o carinho do torcedor, né? A gente vê todo lugar que eu saio aqui em Goiânia, sempre tem alguém que conhece, vai lá, pede pra tirar foto, às vezes até pede autógrafo, né? Em todos os lugares que eu vou. E pela história também de clube, E né? mesmo Eu tô 6 anos no clube, tive meus momentos, assim, muito bons no clube, com títulos, né? 2017, 2018. 2 acessos à Série A, né? Que foi o acesso de 2018, o acesso do ano passado. Então é inevitável que qualquer lugar que a gente chega, as pessoas já olham. Às vezes a pessoa até fica com vergonha de chegar, mas as pessoas estão olhando. Esse cara em algum lugar, né? E eu acho legal o carinho do torcedor, porque... E mesmo os torcedores rivais também, ou não? Já aconteceu em shopping de torcedores rivais com Chegar a e falar, camisa "Eu do gosto de rival. De querer, cara, eu admiro o seu trabalho. legal. Exatamente isso que você falou. Eu admiro o seu trabalho, pode tirar uma foto comigo? E a gente, né, com certeza, tira foto com todos, de prontidão Marcelo, e ali. quando que foi a primeira vez que você deu um autógrafo, assim? Você falou, opa... Não, falou assim, eu tô bem conhecido, ou alguma coisa assim, A primeira você vez lembra? que eu dei autógrafo foi na Chapecoense, Santa Catarina, 2010, que eu cheguei lá, já era um clube, assim, bem conhecido. Eu vinha do Cianorte, um clube do interior do Paraná. Eu cheguei na Chapecoense, a Chapecoense e o torcedor vai no estádio, a cidade respira a Chapecoense lá. É verdade. Não é igual, tipo, o cara mora em Goiânia e torce para um time de São Paulo, torce para um time... o próprio paranaense. Lá no Paraná, a cultura é Palmeiras e Corinthians, né? Se divide. Em Chapecó, não. Em Chapecó, a cidade, ela respira a Chapecoense. Que massa. E aí eu cheguei lá, já saí em todos os meios ali, né? Comunicação, imprensa, rádio. E quando chegava no treino, aquela galera já esperando ali na porta do vestiário. Foi a minha primeira vez que eu fui dar... Eu não sabia nem como é que eu ia dar o autógrafo, cara, então eu nunca tinha... Eu só escrevi meu nome lá e tal. Eu tenho que treinar esse negócio. Hoje eu já tenho minha forma de dar o meu autógrafo e tal, mas na época eu não sabia nem como escrever na camisa das pessoas. Foi muito engraçado, assim.
Marcelo, e aí você chegou em Goiânia em 2017. 17. Você não era casado? Eu tive um primeiro casamento. Você teve um primeiro casamento. Cheguei aqui em Goiânia, naquele ano, um ano depois, eu separei do meu primeiro casamento, fiquei um tempo, em 2020, conheci outra pessoa, a Tainara, minha esposa, Goiânia. hoje em Goiânia. E graças a Deus a coisa fluiu, a coisa tá andando e agora eu vou ter meu primeiro filho. Eu deve falar pra vocês aqui. Cara, que benção. Vai nascer agora? Algumas semanas atrás, 5 semanas, né? Nós descobrimos há pouco tempo. Eu tô numa alegria assim que... Cara, tá recente. Nossa, uma alegria assim, uma emoção totalmente diferente, né? Ela me contou na véspera do Dia dos Namorados. Eu cheguei do treino, né, do Goiás. Falou, ó, tem uma surpresa pra você, tá ali em cima da cama. A hora que eu abri lá, cheguei lá uma caixa enorme, a hora que eu abri a caixa, tava lá, parabéns, agora somos 3. Assim, eu já comecei a chorar. Nossa, cara. Foi agora vai jogar demais, né? Foi muito bacana. Eu falei, se for homem, né, vamos ser jogador de futebol, se for mulher, aí só Deus sabe, né? Mas o que vinha, a gente sempre pede saúde, né? Em primeiro lugar, independente se for homem ou mulher, que venha com muita saúde, que abençoe a gestação. Você tinha sonho de ser pai ou não necessariamente? Cara... Isso começou a despertar em mim depois que eu conheci a Tainara, assim, minha esposa hoje. Até então não tinha o desejo realmente de ser pai. Depois que eu conheci ela, começou a florar esse desejo e tal. E Deus abençoou a gente agora com um primeiro filho. Que incrível, né? Parabéns, bacana, gente, parabéns mesmo. Cara, é a motivação, né? Eu sempre falo que as pessoas, a gente não motiva ninguém. A gente inspira as pessoas. A motivação ela é individual. E eu sempre falo que a minha maior motivação são meus filhos. Eu tenho 3. Sim. Né? E a minha empresa, os meus liderados. Isso me motiva a acordar todo dia. Então eu creio que você vai jogar mais bola agora, irmão. Isso é bacana. Você vai querer ganhar mais vezes. A gente vê o Juliano falar, dá pra ver a sinceridade, o brilho no olhar, né? De falar dos filhos, que a motivação dele é os filhos. E eu acordo, eu vejo os bichos. Eu falei, agora eu como goleiro vou ter que pular por 3 agora, né? Tem que trabalhar ainda mais, dedicar ainda mais, que a responsabilidade aumenta também, né? Mas a alegria é assim... preenche a gente, né? Eu vejo que a alegria, ela traz realmente já esse ânimo e essa força de onde a gente nem sabia às vezes que tinha, não é isso? Sim. E aí, quem sabe é isso que dá o mais motivação para ser cada vez melhor. Ô Marcelo, assim, como eu te falei, eu tentei jogar bola, então eu fazia gol, né? E era massa pra caramba fazer gol em final. Você era bom, Juliano? Eu jogava bem, cara. Eu tava falando pro Marcelo que eu tinha... Em final, eu fazia gol. Então, né... O jogador precisava, era pra isso, assim, eu não pipocava nas final. Aparecia em jogo grande, né? Jogo grande, exatamente. Aparecia em jogo grande. Eu aparecia em jogo grande. Era Come Fogo, então, Comercial Botafogo, aí que eu jogava mesmo. E aí, isso eu queria te perguntar, né? Assim, eu já fiz gol, né? Com torcida. Com torcida. Cara, é uma delícia, né? O goleiro, eu penso que é pegar os pênaltis, é isso mesmo? Exatamente. O gol do goleiro é pegar um pênalti. Essa eu acho massa. Você foi ver agora, o gol de goleiro realmente é pegar pênalti. Aqui no Goiás, eu cheguei em 2017, eu tenho um histórico de 12 pênaltis defendidos. Uau. Naquele primeiro ano, 2017, a gente foi para uma decisão da Copa do Brasil com Boa Esporte, lá em Minas, em Varginha, e eu peguei 3 cobranças. E é uma alegria assim, imensurável. A gente passou, a gente classificou. Aí logo após aquilo, no outro ano, a gente pegou o Boa novamente na Copa do Brasil, só que dessa vez no Serra Dourada, um jogo com muita chuva. Eu peguei mais 2 pênaltis, a gente passou. Decisão da semifinal do Campeonato Goiano 2018. Foi 2018, eu peguei também um pênalti que credenciou também ajudar a equipe. Cara, você virou um especialista em pênalti. Em 2017 eu peguei 8 e o Gatito Fernandes do Botafogo pegou 8. E naquele ano a gente foi os 2 goleiros que mais pegou pênalti no Brasil. E você estuda o adversário, cara? Hoje em dia o futebol também tem análise de desempenho. Que são aquelas pessoas que ficam ajudando a gente ali, possíveis batedores normalmente na hora do jogo. Por exemplo, quando o jogo tá mais difícil, sai um pênalti, vai o possível batedor. Quando o jogo tá 0-0, normalmente ele bate nesse canto. Quando o jogo tá 3-0, ele normalmente ele bate dados, tudo assim, tudo antes do jogo eles te avisam. Tudo antes do jogo a gente recebe no WhatsApp ali, tudo certinho. Desde o primeiro pênalti que o cara bateu, o mais recente, por exemplo, até o mais antigo que o cara bateu, a gente recebe. Tá bem profissionalizado assim. Tudo. O futebol hoje, essa análise de desempenho ajuda muito o goleiro. Geralmente essa comissão comissão técnica, do técnico. Permanente da casa, do Goiás. Da casa. Permanente, no caso. Permanente do Goiás. Hoje em dia, os treinadores brasileiros, eles carregam o seu analista de desempenho junto, normalmente. Só que o clube também tem o seu permanente.
Aí fica ajudando. Aí ajuda. Aí chega do treinador, né? O analista do treinador com o da casa e formam aquele... Eu não lembro quem que é o técnico hoje do Goiás. Quem que é? É o Jair Ventura. O Jair Ventura. Que ele é filho do Jair. Do Jairzinho, exatamente. Caramba, um cara assim muito bacana. É um jovem, né? Jovem treinador, um profissionalismo assim gigantesco, um respeito. Eu gosto muito dele, com os atletas assim muito grande também. É um cara que eu tô gostando muito de trabalhar assim. Tem dado certo, né? O time tá bem. O Jair, ele despontou uma época forte. No Botafogo. No Botafogo. Depois ele foi para uns clubes grandes. O Jair passou Santos, passou Corinthians, né? Juventude, o ano passado. Aí tá no Goiás agora, mas é um treinador... Hoje tá com os dois, assim, o técnico do Atlético é o Jorginho, né? Jorginho. Que foi campeão que foi campeão do Tetra, né? Que massa, cara. Cara, sabe o que eu fico pensando assim? Que a pressão para um jogador de futebol deve ser violentíssima. E assim, ó, e toda vez que eu penso assim, o cara vai lá, um técnico, né? A gente começou a falar de técnico, talvez não seja nem o ponto da gente conversar sobre técnico aqui, porque eu gostaria de saber mais sobre goleiro, claro. Mas só para entender, assim, o ponto de vista. O cara tá lá, faz uma campanha fantástica, perdeu 3 ou 4 jogos seguidos. Cultura brasileira. É o técnico que é o cara culpado de tudo e ele vai ser execrado. Tem que sair porque a pressão é muito forte em cima do técnico, né? Então, talvez o futebol... Assim, eu não conheço... Tira o técnico, né? E é mais fácil tirar um do que tirar 30. Isso, normalmente eles falam isso, né? É mais fácil tirar um do que tirar 30. E a nossa cultura, acho que o Juliano foi bem que o treinador tá fazendo um excelente trabalho. Às vezes no Brasil não tem essa paciência, como tem na Europa, né? O técnico, por exemplo, do Liverpool foi campeão da Champions depois de 4 anos. Você imagina no Brasil, se o cara tem as derrotas, não ganha nada no primeiro ano, não ganha nada no segundo. O Pepe Guardiola, não chega nem no primeiro, né? No Brasil, não. com 3 partidas, você tá fora, às vezes, se você não ganha. Se não talvez eu fique pensando que é só pra apaziguar. E como é que é torcida, essa perca, assim? O que o jogador pensa? Porque... Boa. Cara, passa muita coisa, assim. Tem quando tem uma mudança de comando, assim, você fica mais quieto, aí acho que trabalha mais, né? Às vezes é um alerta, o cara trabalha mais, busca mais. Às vezes um cara que tá de titular com um treinador, chega outro treinador, o cara não vai nem relacionado. Isso aconteceu muitas vezes já. Às vezes aquele cara que tá treinando separado, troca um treinador, o cara no outro jogo aparece titular. Entendi. Futebol é uma coisa muito dinâmica, né? É muito dinâmico. Mas aí vocês lideram, alguém lidera pra conversar, pra falar... Normalmente todas as equipes têm um capitão, tem 2, 3 capitães ali que fazem esse intermediação. Você é o capitão hoje ou não? Não sou um dos capitães, mesmo com tanto de tempo em casa, mas tem uma liderança dentro do grupo, do clube ali que a gente trabalha, né? O respeito também, que ninguém fica 6 anos num clube se não tiver um respeito, se não tiver caráter. Às vezes você não é o capitão, mas você é o líder, né, cara? Não significa que você tá com a Tem aquele capitão, igual eu falo, tem aquele capitão, até aprendi isso com o treinador, o Hélio dos Anjos aqui. Tem aquele capitão, o Elião, exatamente. Tem aquele capitão que ele mostra nas atitudes, às vezes dentro de campo, e tem aquele capitão que é na imposição, na fala, né? Tá. Ele deu até um exemplo, assim, eu achei bem bacana. Ele falou que quando o Josué, que jogou no Goiás, São Paulo, foi campeão, chegou na Alemanha, ele não sabia falar alemão, não sabia nada, mas ele treinava muito, ele dedicava, dava vida nos treinos, e o treinador falou, você vai ser meu capitão, sem saber falar alemão, porque a liderança técnica, né? Dentro de campo, mostrando o trabalho dele. É a inspiração, né? A inspiração, exatamente. A inspiração, ele olhou o cara e falou, esse é o cara. E eu já fui capitão do Goiás diversas vezes, com o Hélio dos Anjos, também pela liderança técnica. Às vezes não sou muito de falar, sou mais reservado e tal, dentro do clube, né? E mais pela liderança técnica, pelo comprometimento ali, o dia a dia. Eu fui diversas vezes capitão com o Hélio dos Anjos, por exemplo. Ô Marcelo, conta pra mim, assim, qual foi o estádio mais pressão que você já jogou? Conta. Cara, eu joguei em todos os estádios. La Bombonera você nunca jogou? Não, dentro do Brasil. Fora não joguei ainda, não tive a oportunidade. Vai jogar. Bombonera deve ser violento. Nossa. Cara, já joguei em Maracanã lotado, já jogamos contra a equipe Corinthians também, aqui Fortaleza. É difícil, Fortaleza. É difícil, né? O Química ali. Fortaleza, cara, uma das torcidas, assim... mais vibrante. Bacana. Fortaleza tem uma torcida bem bacana. O Flamengo, agora a gente teve pouco tempo atrás lá com o Maracanã, com mais de 50 mil pessoas. Eu não sei se você pode falar, mas das torcidas, qual que você acha que é a mais que incentiva? É a do Corinthians mesmo? Cara, eu vou ressaltar a do Goiás. A do Goiás. Todo do Goiás, eu acho que... Eu tô aqui, cara. Assim, como vocês perguntaram de todas as torcidas, né? Aquelas que a gente joga contra. Mas assim,
a nossa torcida, pra quem é Goiás, né, é muito contagia realmente. Quando eu já joguei com o Serra Dourado com mais de 30 mil pessoas em Copa do Brasil, em decisão de estadual, a torcida do Goiás, ela é muito vibrante, assim, dentro da Serrinha. Quem acompanha hoje, a Serrinha não é um estádio gigante, né? Mas ficou bonita a Serrinha, mas ficou bonito, né, o estádio hoje para 12, 13 mil pessoas. Ficou muito legal. Só que todas as equipes que vêm jogar dentro da Serrinha sentem esse calor da torcida, né? Jogadores já deram entrevista após o jogo, falou, aqui dentro é difícil jogar, eles falam dentro da Serrinha, né? É difícil jogar, a torcida empurra os caras, a torcida canta o jogo inteiro. Eu vou ressaltar hoje a torcida do Goiás, que é uma torcida muito bonita. Lá, então... E tem aquelas também, né? Todo o Brasil, sim, acho que a festa do futebol é o torcedor, né? Todos os seus estados têm torcidas grandes. Eu acho que a maior torcida do Brasil é do Flamengo. Né? Por números, né? Eles falam que a maior torcida organizada é do Corinthians, sim, a organizada, né? Cara... Talvez seja isso mesmo, assim, as duas torcidas. Ô Marcelo, bacana essa parte de futebol, você conquistou o primeiro contrato na Cianorte, depois você falou que aí que realmente mudou o contrato no Goiás, você comprou a casa pros pais, E eu andei pesquisando um pouco sobre você, sim, e eu vi que você tem essa parte espiritual bem aflorada, né? Você lidera, forte. Conta um pouco sobre essa eu sei que é Cristo, né? Cristão. Conta como é que foi essa virada na sua vida aí pra nós. Cara, eu comecei a frequentar a igreja em 2007, até eu tava no Cianorte, e eu tenho um testemunho que se resume, né, assim, bênçãos da obediência e também a consequência da desobediência. Muitas das vezes eu sou cristão e quando você busca a palavra de Deus, quando você ora, Deus fala com você. E Deus já tinha esse caminho pra mim desde lá de trás. Hoje eu sou líder do Atletas de Cristo aqui em Goiânia. Há 2 anos praticamente, a gente leva a palavra de Deus, leva a Cristo, a Bíblia para jovens atletas de 17, 18, 19, 20 anos que estão nesse processo, né, de transição. Eu até falei, se eu tivesse um projeto desse na minha vida com 20 anos, 19, às vezes eu teria errado muito menos do que, né? Eu não precisaria passar tanta coisa difícil, ruim, que eu passei por consequências, às vezes, de desobediência. O atleta profissional, né, ele precisa do quê? Descansar, ele precisa se alimentar bem, ele precisa dormir à noite. E lá atrás, muitas das vezes, as consequências da desobediência, a palavra de Deus, que consequentemente atingiu minha profissão, às vezes você ir para uma balada, você ir para uma festa, muitos jogadores se perdem às vezes por questão de mulheres, a fama, né? A fama, né? O dinheiro. Mas pela graça ainda Deus me deu oportunidades novas. Às vezes eu poderia ter chegado num clube igual o Goiás, que é um clube grande, Série A, eu poderia ter chegado com 21 anos, 22 anos. Mas pela minha conduta, muitas das vezes extracampo, eu fui chegar no Goiás com 27, que é onde que realmente eu estava preparado para chegar. Né? Que às vezes se eu tivesse chegado com 21 da forma que eu levava minha vida, às vezes hoje eu teria parado de jogar futebol já. E eu vejo a mão de Deus nisso. Né, nesses detalhes. E hoje eu procuro alertar, incentivar esses atletas que eles não precisam passar pelos caminhos tortuosos para chegar aonde que eles têm que chegar, né? E no vestiário os caras falam, ô Marcelo, ora pra nós aí. Sempre. Quando tem, toda semana a gente tem oração inicial. E muitas das vezes eles pedem pra mim dar uma palavra ali, né? Porque assim, a gente pede pra Deus assim, né? Seja feita a tua vontade. É a oração que Cristo nos ensina, né? Sim. Seja feito, mas aí começa um conflito na nossa mente, quando a vontade de Deus te faz ter uma lesão, quando a vontade de... Romanos fala, né? Aceitação, né? Aceitação. Uma coisa difícil. Romanos fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2, né? E aí como é que uma vontade boa, perfeita e agradável te faz ter uma lesão, te faz desanimar, te faz ser reserva, te faz perder um título, te faz errar um pênalti numa final... Entendeu? Mas aquela pessoa nessa Marcelo, parte que eu acredito. Eu tava falando disso hoje, cara. Tava falando disso hoje. A gente lançou um empreendimento agora e a Urbis não foi tão bem. A gente não vendeu tão bem, assim. A gente tava numa expectativa tão grande. E aí tava os 3 diretores. A gente até tomou um café. Porque aí eu tinha que reunir com a incorporadora pra dar a satisfação, né? E assim, uns dias antes do lançamento, a própria incorporadora falou: o trabalho de vocês foi brilhante, vocês trouxeram muita gente, agora é hora de colher. E chegou lá e os clientes elencou, não vendeu. E a gente queria tentar achar, né? E aí um até falou assim, cara, por que Deus fez isso, né? E eu falei, mano,
Relaxa. Isso aqui tem um propósito. Tem um propósito, tem um propósito. Aqui nós estamos aprendendo coisas valiosas. E a gente até escreveu assim, ó. Por que a gente não vendeu? A gente falou 1, 2, a gente achou uns 5 pontos de fato. A gente foi no cerne mesmo, assim, ó. Né? A gente focou em outros negócios, né? Como vinha poucas unidades, talvez a gente não foi com força. E acabou que veio muitas unidades para nós, a gente não acreditou muito. Então a gente aprendeu. Então é isso que você falou mesmo, né? É difícil, cara. É difícil, porque você fez todo um trabalho, você se preparou e não colheu tudo aquilo que você poderia colher, porque tem vários corretores que não venderam, tem famílias dependendo, né? Só que é nesse momento também que você aprende demais, né? Na derrota, não é só na vitória, né? É nesses momentos que a nossa fé é realmente aprovada, né? Como é que uma vontade boa, perfeita e agradável te faz passar um mês com baixo índice de vendas, né? Aí você fica se perguntando, se questionando, mas aí que tá a diferença do cristão. O cristão, ele vai passar a mesma coisa que aquele que não acredita pode passar, né? Na bonança, pós dificuldades de uma venda, mas só que a diferença tem em Cristo. É isso a diferença assim que eu vejo na minha vida. Eu passei por inúmeras dificuldades, pensei em desistir várias vezes, já tive lesões de joelho seríssimas, de ficar 10 meses parado, igual foi aqui no Goiás 2018. E Deus sempre me impulsionando, não, você não vai desistir, você vai continuar, você vai avançar, por quê? Porque todas as coisas, a Bíblia fala também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles Marcelo, que amam, como né? que você sente esse chamado? Como que assim, você fala assim, ó, Deus não deixa eu desistir, Deus não me permitiu. Como que é para você isso, assim? É alguém que fala, é um livro que você lê, é uma palavra que aparece, como que funciona para você? Cara, isso é a própria Bíblia, né? A Bíblia é Deus falando com a gente ali, né? Jesus está vivo, Jesus vive, né? A gente que é cristão, a gente acredita que Jesus morreu, ressuscitou pelos nossos pecados, para nos dar nova oportunidade. E até sobre o que o Juliano falou, veja assim, quando a gente começa na escola, a gente vai lá, aprende a matéria, se dedica, faz lição, faz tarefa, e chega o quê? Pra gente passar, pra gente sair aprovado. Chega a prova. Sim. E eu vejo a mesma coisa assim com Deus. Deus nos ensina a ler a palavra, a jejuar, a orar, a buscar. Só que vai ter um momento na vida que vai chegar a prova. Ou seja, vai chegar a dificuldade, vai chegar a dúvida. É nesse momento que Deus vai nos aprovar ou não. A gente que vai escolher isso. Entendi. A minha conduta perante as dificuldades, igual ele na empresa dele. Minha conduta daqui pra frente esse mês vai me fazer aprovado, né? Ou vai me reprovar. Então é a mesma coisa com Deus, assim. Na nossa conduta, tudo que a gente aprende, na hora da dificuldade, a gente tem que colocar. Já pensou se eu, jogador de futebol, machuquei o joelho. Larguei, vou beber, vou sair, vou festar, vou zoar. Entendeu? Aí eu vou sair reprovado, entendeu? Entendi. E acho que é uma você não comparação. passou a fase, né? Assim, você não passou de nível. Assim. Exatamente, você não subiu o nível. Acho que é nesse momento de dificuldade, igual a gente enfrenta no futebol, na sua empresa, que você vai subir de nível. E é o que você falou também, tem uma palavra também que fala que no mundo tereis aflições, porém tendes bom ânimo e eu venci o mundo. Jesus falando. Ele já prometeu que a vida não ia ser um mar de rosas. Exatamente. Vai ter aflição, a aflição vai vir. E quantas vezes for preciso, né? Marcelo, e tem uns caras também cristãos que são famosos, aí o Kaká, por exemplo, né? Eu acho que é um cara que inspira muito também, né? Sim, o Kaká é uma referência, assim, né, pra nós atletas. O Zé Roberto também jogou no Palmeiras. Hoje, assim, o futebol tem muitos jogadores cristãos que realmente se posiciona, né? Que igual o futebol é um meio vaidoso, que tem muitas oportunidades erradas e também tem aquelas pessoas realmente que se posicionam pelo lado certo, né? Fazer a coisa certa. Eu acho que o sucesso para uma pessoa, ela primeiro seguir os princípios cristãos, depois você ter uma família sólida, que essa família vai te fazer no seu trabalho alcançar, vai te motivar, igual o Juliano falou, que ele olha para os filhos dele, ele motiva a ir lá e dar o seu melhor no trabalho. E eu vejo dessa forma, se você segue os princípios da Bíblia, cristão, se você tem Deus, você tem uma família sólida, é isso que vai te motivar a ter os seus resultados. Mesmo em dias ruins, lá na frente você vai valer a pena. Só para perguntar um pouco dos Atletas de Cristo, assim, é um grupo, começou aonde? Você veio por... qual que foi a razão de você entrar? Quem que te convidou? Certo. O Kaká, ele é parte também ou não? Ele é cristão? O Kaká é um cara cristão que revolucionou realmente essas reuniões que a gente tem hoje dentro dos clubes mesmo, da palavra, né?
O Atletas de Cristo é um projeto que começou no final dos anos ali 70, 80, né? Com Alex Dias Ribeiro, que piloto de Fórmula 1, Baltazar, que é o famoso artilheiro de Deus, que jogou no Atlético Goianiense, no Grêmio. Seleção. O João Leite, que é o... João Leite do Atlético Mineiro. Eu li um livro esses dias que eu achei fantástico, assim. O João Leite, ele usava uma tarja na camiseta dele quando ele jogava. Vamos colocar que o João Leite hoje... João Leite foi um dos maiores jogadores, um dos maiores goleiros na época. Da época de 80, dos anos 80. Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro. Demais. Ele é como se fosse hoje o Everton no Palmeiras, o Alisson ali na seleção. Um cara referência na posição. É verdade. E ele era a referência do Atlético Mineiro. E ele era conhecido como goleiro de Deus. Né? Cara, que legal. E ele usava uma tarja na camiseta que falava assim, Cristo salva. E aí, os repórteres sempre perguntavam pra ele por que daquela tarja. Mas Cristo salva, tal. E ele usava aquele momento para testemunhar a fé dele em Jesus. Até um dia, até que começaram a perseguir ele e se incomodar com aquela tarja, Cristo salva. E aí teve uma reunião, CBF na época, obrigou ele a tirar aquilo, não poderia jogar mais com a tarja Cristo salva. E os repórteres da época, eles ficaram todos curiosos. E agora? Nós vamos entrevistar ele, vamos ver o que ele vai falar. E foi a resposta assim, mais tremenda que eu já ouvi numa história. Chegaram nele e falaram, João, o que você fala pra gente? Você tá proibido de usar a sua tarja e tal? Ele falou, podem tirar Cristo da minha camiseta, mas nunca tirarão Cristo do meu coração. Ah, que incrível. Foi uma resposta assim, até me arrepia. Porque, eu arrepiei aqui porque realmente, de fato... É uma resposta muito convincente. Alguém que assim, sente, né? E o João Leite foi uma referência, né? Voltando à resposta. E eu cheguei em Goiânia em 2017, comecei a frequentar o projeto Atletas de Cristo aqui. É um projeto Brasil todo, vários estados têm os seus líderes, né? Hoje eu sou o líder de Goiânia. Tem um grupo que vocês têm? Tem um grupo local, né? Pra nós fazer nossas reuniões. Não é só futebol? Não é só futebol. O pessoal do judô, por exemplo, estava na nossa última reunião. Hoje em Goiânia as reuniões estão 100 pessoas, 90 pessoas. Porque o esportista ele sofre a pressão, tem depressão também, né? Eu acho que é um todo assim, né, Juliano? Você treina, você se dedica e tal, mas é alguma coisa, o lado espiritual, né? A gente alimenta o corpo todo dia. Se a gente alimentar também a alma, que é buscar, a gente vai estar preparado para as batalhas, para os treinos, para os jogos, porque o futebol é muita cobrança. O futebol tem uma pressão muito grande. A principal pressão é eu comigo mesmo. Porque você sabe quando você vai bem no jogo, você sabe quando você vai mal no jogo. Aí, essa é a pior pressão. Aí tem a pressão da torcida, quando você vai mal. Time perde, tem a pressão da imprensa, que te coloca, a imprensa pode te colocar lá em cima e pode te colocar lá embaixo. Tem a pressão da diretoria, que é muito forte. Tem a pressão do treinador. Hoje tem as redes sociais. Tem as redes sociais hoje no futebol, que se você vai mal no jogo, você entra lá, você escuta... Melhor você nem entrar. Não pode nem sair pra jantar nesse dia, Você não pode nem sair pra jantar. Cara, futebol hoje, assim, eu acho ainda... Essas pressões externas, elas são ruins, mas a pior é a gente... com a gente mesmo, tipo, poxa, eu fui mal, poderia ter feito isso, essa é a pior pressão que a gente enfrenta. E quando a gente tem Cristo, a gente alivia um pouco isso, né? Perfeito. Tem uma pergunta que eu sou curioso, assim, e como é que faz eu lembro que na Copa de 94 tinha galera de Cristo, que era o Jorginho... Sim. Eu acho que tinha... Tinha uns caras lá, né? Que era de Cristo e tinha a galera do pagodão. Como é que vocês se relacionam, mano? Cara, acho que é tudo assim. A gente tem que saber flexível, Pega né? o Romário, por exemplo. Por exemplo, assim, hoje eu sou líder do Atletas de Cristo, mas eu tô num ambiente que as pessoas, mesmo sendo cristãos, às vezes gostam de escutar um sertanejo, gostam de escutar um pagode, e gostam de escutar, às vezes, um outro tipo de música. Acho que tudo é respeito, né? Você, claro, minha convicção, eu tenho que ter o meu posicionamento, né? Não negociar a minha fé, o que eu acredito, meus valores, né? Acho que a pessoa tem que ter seus princípios. E no mundo do futebol é posto à prova o tempo todo, né? É posto à prova o tempo porque todo. Porque é um esporte super exatamente, holofote mesmo. Mas tem uma coisa assim, hoje no futebol mudou muito. Hoje tem muito profissionalismo no futebol e tem muito respeito. Diferentemente de antigamente, que era muito mais difícil. O cara fumava no vestiário, os né? Os caras fumavam, a gente já ouviu relatos. Às vezes o jogador fugia da concentração pra ir pra noite, pra voltar pra jogar no outro dia. Tem filme, assim, a Copa de, sei lá, 58, 60, tem filme. Você vai ver a história de todas as Copas. Tem. Os caras fumando mesmo no treino. Tá louco. O Garrincha, os caras. Então era normal naquela época, né?
E a outra pergunta é o seguinte, você não acha que o Goiás tem que ganhar um título hoje, nacional mesmo, assim? Porque eu gosto de futebol, te falei, eu entendo. Se você pegar, por exemplo, Guarani já ganhou, né? Ponte Preta já ganhou, Atlético Paranaense já ganhou. São clubes equivalente ao Goiás. E eu lembro que o Goiás disputou um sul-americano uma época, que tava até o He-Man, o Rafael Moura. O Rafael Moura jogou demais. Eu joguei com ele aqui também quase, em 2020. Putz, e quase ganhou, né? Porque ele não tem um título nacional expressivo, né? O Goiás bateu na trave, né? Bateu na trave, bomboneira esse lá, título. cara, assim, tipo... Foi na Argentina, foi na cara. Argentina. Isso aquilo lá foi... Perdeu o título, foi nos pênaltis. Foi. E teve também a Copa do Brasil, que foi aquela contra o Flamengo, que foi 2 títulos ali que o Goiás ficou muito próximo de ter um título, assim, realmente, né? Futebol de expressão, né? Que é a Copa do Brasil, uma Sul-Americana. Mas assim, o nosso intuito sempre trabalhar, eu tô muitos anos no clube, é justamente e a busca do Goiás hoje é esse. E a gente o título nacional. Hoje, por exemplo, a gente tá numa Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro de Série A, mas uma Copa do Brasil hoje é um caminho mais curto, vamos dizer assim, para você alcançar esse título. Hoje, a Copa do Brasil é mais fácil ganhar, mais fácil assim, entre do que o brasileiro. É igual aquela, não tem jogo fácil, mas é mais... para você chegar hoje é um caminho mais curto do que um brasileiro de 38 rodadas, né? Por ser mata-mata, 2 jogos, você tem o seu mando de campo, você joga na casa do adversário. E hoje a gente tá vivo. Tá vivaço, né? Vocês empataram 0x0 lá. Eu tendo clássico aqui, né? Goiás já... Não ganhamos de vocês ontem, velho. Eu não fui no jogo. Copa do Brasil também, ontem 0x0. E a gente tá vivo, daqui a pouco... Não sei, o jogo que vocês jogaram foi de igual pra igual? Como é que foi? Foi um jogo de igual pra igual. O time do Atlético é também um time... É uma equipe boa, também qualificada, assim como a do Goiás. Foi um jogo ali de poucas chances. Até já era previsto, assim, pela rivalidade. Lotado o estádio, eu vi, né? Lotado, assim como a Serrinha agora no dia 13 vai estar lotado também. Então tá 50% pra todo mundo. Agora mais um pouco pra vocês estão jogando em casa, né? Exatamente. Esse negócio de jogar em casa realmente faz a diferença? Com toda a diferença, ainda mais com a nossa torcida do Goiás, que igual eu falei. Ela incentiva, ela forte, né? O jogo, ela incentiva o jogo inteiro, ela canta o jogo inteiro. A gente tem relatos de jogadores de outras equipes que vêm jogar aqui dentro e falar que realmente essa torcida do Goiás ela é diferente. E tem jogador que trava jogar na própria torcida e joga melhor fora? Tem alguma coisa assim? Você já viu? Cara, assim, eu acredito que tem, alguns sim. Acho que tem jogadores, ou como toda profissão, tem aquele jogador que ele responde na pressão para maneira positiva e sempre vai ter um ou outro que vai responder na pressão da maneira negativa. Acho que tem em todas as profissões, assim, né? Mas aí a questão também do clube, os companheiros, a gente perceber, aqueles que têm a cabeça boa, têm a pressão, perceber e resgatar. Ó, o cara tá num momento difícil, estende a mão para ajudar, né? Normalmente que hoje em dia as pessoas só querem tacar pedra, né? É difícil aquelas que estendem a mão para ajudar o próximo. E acho que dentro de um grupo de atletas, e tem muito isso, a gente estende muitas vezes a mão para levantar aquele que às vezes faz uma partida ruim, que erra um gol, ou aquele que a torcida tá cobrando no momento, pega no pé, porque daqui a pouco o cara vai pro próximo jogo, faz um gol, faz uma partida boa, tudo muda. Tudo muda, né? Muito assim, rápido. Dá sim, né, cara? Da dia pra noite. Pro bem ou pro somente mal, pro atacante, né? Principalmente. Eu vi ontem o Corinthians ganhou de 4x0 do Santos, o cara, um dos gols que foi o 2x0 pro Corinthians, que foi não sei se foi do Juliano, acho que ele tava assim... 4x0 esse jogo. Foi 4x0. Foi 4x0. Mas aí que eu quero falar o seguinte, acho que o Juliano, que é um atacante bacana, ele não tava bem. E aí o cara chutou, bateu nele e ele fez o gol. E aí ele ajoelhou, porque eu acho que ele tirou um peso, mano. Assim, deu pra ver, assim. Ele nem comemorou, ele ajoelhou. E aí eu fui dar uma lida, ele tava sem marcar mesmo e tal. Então, mas a bola bateu nele e entrou. Aí o outro jogador tava até falando, mas será que o gol não foi meu? Mas o juiz deu pra ele. De tanta pressão que é, né? E, assim, eu fico pensando o seguinte... A responsabilidade, né? A pressão cara, com a responsabilidade. Eu imagino, cara. Que a gente entra em campo, a gente sabe que a gente representa milhões de paixão, pessoas. Cara, é paixão. Você representa uma nação. Igual eu vou entrar em campo, eu represento a torcida do Goiás inteira. E tem gente sanguíneo, né, cara? Eu vou ver Atlético, eu gosto, Corinthians, eu sou corintiano, vem aqui. Então eu vou, eu já levo, minha filha já vai, né? Agora meu filho tá crescendo. E, então, assim, eu sei o que um torcedor pensa, cara. Eu sei o que ele vibra ali. Então, cara, a responsabilidade é violenta. É gigante. Mas eu imagino, cara, que assim, deve ser bom demais, né? Marcelo, isso que eu ia te perguntar, na verdade, assim, ó, porque, por exemplo, a gente ainda tem crianças, né, meninos, indo ainda muito em busca desse sonho do futebol. Mesmo sabendo de todas essas pressões, mesmo entendendo tudo isso que você passa, mesmo, assim, passando por todos esses percalços aí, você ainda recomendaria eles seguirem esse caminho? Cara, com certeza, né? É um sonho, né? Assim como eu tinha um sonho de ser jogador profissional, quando você começa o sonho de jogador que é jogar numa Série A,
às vezes sonha com seleção brasileira, muitos sonham com jogar na Europa, né? E o brasileiro hoje é a paixão. E tem muitos adolescentes, crianças que querem ser jogador. E eu sempre, a função até do projeto Atleta de Cristo é justamente isso, incentivar e fazer eles acreditar que eles podem chegar também no profissional. E daqui a pouco também, se esse menino não chegar, pelo menos vai ser uma pessoa de caráter, né? Pro mercado, incrível, vai ser uma pessoa que vai seguir um norte, né, na vida, né? Mas eu sempre incentivo, porque é um sonho. E o Juliano foi feliz ali, eu pegar o gancho dele, porque mesmo tendo tanta pressão, a hora que você ganha um jogo perante a tua torcida, você se classifica, você é campeão, tudo aquilo faz valer a pena, é um reconhecimento, vale a pena, sabe, no final. E essa é a busca o tempo todo. É gratificante você ser campeão, é gratificante você ganhar um jogo. Eu já tive meu nome gritado no estádio por 30, 40 mil pessoas. Nossa, isso aí, cara, faz toda a pressão valer a pena pra gente. Por isso que eu sempre falo, eu incentivo. E se eu tiver um filho homem, futuramente lá na frente, ele querer ser jogador de futebol, eu vou ser o primeiro a apoiar. Mesmo cara, sabendo incrível, das pressões que ele vai enfrentar. Vamos lá. Qual que é o seu maior sonho aí pra seleção? Cara, ou não meu é o maior sonho, sinceramente, era jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Beleza. Né? Nunca tive essa coisa assim de, quero ir pra seleção, quero ir pra seleção. Sinceramente, eu nunca tive. Claro que o jogador, ele pensa, o meu maior sonho era jogar uma Série A. E eu consegui realizar esse sonho aqui no Goiás, né? Eu joguei em 2009, foi meu primeiro jogo na Série A. Foi contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Foi aniversário do Grêmio na época, acho que de centenário. Nossa, e a panela de pressão. O estádio tinha né? 60 mil pessoas lá no estádio Olímpico. Lotado. Hoje eu acho que é o clube mais rico do Brasil, né? Eles falam, né? É um dos mais ricos. Então, mais bem financeiramente é o Grêmio. E aí eu lembro, minha primeira partida, eu lembro que mesmo nós perdendo o jogo lá, eu fui o melhor em campo. Eu fiz 9 defesas assim de gol. Fui o melhor, o Cartola, cara, né? Tem legal. O Cartola hoje, quem joga, eu fui o cara que mais pontuou no Cartola. Você curte jogar lá? Ou não? Eu gosto, eu monto minha equipe lá e tal. E aquele jogo pra mim ali foi marcante. Foi meu primeiro jogo no profissional. Depois eu joguei vários outros. E você gosta de ver o VT depois? Você gosta de ver os programas de esporte? Você gosta? Eu gosto de ver. Quando você vai bem, você gosta. Quando você vai mal, você pode, né? Sai pra jantar com a esposa. Mas graças a Deus, assim, no profissional, na Série A, todos os jogos que eu joguei, assim, sempre fui feliz, assim, fui bem. Tem um número muito maior de vitórias do que de derrota. Cara, é incrível. Ô, Marcelo, a gente tem algumas perguntas aqui que já tá chegando no final, você acredita? Já foi quase já uma hora aí, mais de 50 minutos. Nossa Senhora. E a gente tem umas perguntas, assim, que a gente gosta de pegar, né? Você já falou lá do contrato que você assinou, e a alegria para seu pai, para sua mãe. E o que você pensa, por exemplo, o Marcelo Rangel para daqui 10 anos? Você, daqui mais 10 anos para frente, você vai estar aí com 44 anos, pode ser que esteja jogando, né? O que você pensa em fazer? É técnico? O que é? Talvez pastorear, evangelizar? O que você tem isso na cabeça ou você já pensa ou não? Cara, eu sinceramente eu comecei a pensar isso no último ano passado pra frente. Até então, minha única coisa que eu, vamos dizer assim, que eu sei fazer realmente é jogar futebol, é estar dentro do esporte. Já penso assim, por exemplo, fazer um curso de treinador. Você pode ser auxiliar técnico, você pode ser treinador de goleiro, que é a minha função. Legal. Eu tenho 22 anos como goleiro. Sabe então tudo, eu né, creio véio? que eu posso passar muita coisa boa. Pode, cara. Se eu for, por exemplo, um treinador de goleiro. Assim como várias outras coisas dentro do futebol, né? Um preparador o Tafarel físico hoje tá na Europa, né? O Tafarel, hoje ele é treinador de goleiro da seleção brasileira e treinador de goleiro do Liverpool. Nossa, né? Cara, entendeu? Que loucura, ex-goleiro, quer dizer, muitas coisas boas ele pode passar. E eu tenho certeza que nessa área também, você falou também a questão de pastorear. Eu creio realmente que eu tenho um chamado, né? Hoje através do futebol, você já faz, né? Evangelizar. Se for da vontade de Deus que eu vá para esse lado de pastorear, também eu creio que Deus vai colocar isso no meu coração, vai me dar a direção, né? Igual eu falei, a gente que acredita em Deus e na Bíblia, a partir do momento que você tá lendo a Bíblia, você tá orando, você tá falando com Deus e Deus tá te respondendo, tá falando com você também. E se for da vontade dele também, não tem como a gente ir contra, né? Acho que, mas dentro do futebol, acho que eu posso continuar meu trabalho de uma maneira que eu possa ensinar, de repente, ou goleiros futuramente, né? Outros atletas mais jovens. Marcelo, daqui 20 anos, o que você diria pra você mesmo? Daqui 20 anos? Cara, é uma pergunta assim, acho que é assim... Tem aquela frase da Bíblia, né? Combati o bom combate, né? Encerrei a carreira e guardei a fé.
Né? Encerrei a carreira no futebol, né? E guardei a fé, porque daqui 20 anos, mesmo eu acabando ali daqui 4 anos, vamos colocar que eu pare de jogar futebol. Aí eu vou para um treinador de goleiro. Posso ser treinador 10, 15 anos, vai bater esses 20 anos aí e posso falar isso, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Marcelo, e se você estivesse começando hoje, o que conselho você daria para você mesmo? Cara, um conselho assim de seguir desde o início os princípios cristãos, sinceramente. É o que você falaria para alguns jovens, né? Para os jovens que eu falo, o que eu falo hoje é muito isso, porque vai te fazer sofrer muito menos. Não que você não vai passar lutas, né? Igual o Juliano falou, né? No mundo tereis aflições. Mas assim, eu daria esse conselho. Porque, na verdade... Vai ter luta, mas eu teria uma base mais sólida, né? Ô Marcelo, eu sou cristão também, sou convertido, eu também minha vida foi transformada. E muitos acham também que quando você fala assim, eu vou virar cristão, você vira igual o pastor de gravata. Na verdade é um estilo de vida, né? É um lifestyle, né? Que você, quando você fala assim, pô, eu aconselho você ir pro lado cristão, você tá falando, cara, não vai se embebedar tanto. Cuidado de ter muito relacionamento, de se machucar. Talvez se equilibrar, né, Juliano? Exatamente, mentir. Né? Foca mais em você, na tua saúde, na tua alimentação, dormir bem, acordar bem, né? Porque eu imagino você, pô, com essa pressão que tem, você perde um jogo, aí você chega em casa, você tem a família postada, você dorme bem, no outro dia você acorda e você aguenta o ritmo. E é por isso que eu acho que você, né, é titular, tá no Goiás, chegou a ser profissional, porque eu tentei jogar também e foi não ter vivido os princípios cristãos, que com certeza me tirou do futebol, né? Porque eu comecei a sair, comecei a beber, a namorar, e aí eu não queria nem saber mais de futebol, o negócio você falou, não queria correr mais não, né? Então, na verdade, eu sempre tenho falado assim, é um estilo de vida, é um lifestyle, né? Porque as pessoas acham que você virou cristão, você não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada. Não, você pode fazer tudo. A decisão que você fala de sim ou não, né? Igual uma vez o cara falou assim, mas você não pode beber, cara. Eu falei, eu posso beber. Eu posso decidir beber. O problema é você. Você consegue parar de beber? Você não consegue parar de beber. Então quem que é mais prisioneiro aqui? Eu ou você? Né? Então, eu acho que é esse recado que você pode passar. Porque você é um cara jovem, titular de um timaço, uma família construída e equilibrado. Você consegue falar não para as coisas que te fazem mal. Basicamente é isso, né? Igual você falou, a gente pode viver da maneira saudável, né? Eu posso ir pro shopping com a minha esposa, eu posso ir para um restaurante com a minha esposa, eu posso fazer um passeio bacana com a minha esposa. Eu acho que é um estilo de vida, é viver bem, é respeitar o próximo. O tempo todo, assim, né? O tempo todo com a constância. Né, evitar algumas coisas que me fazem mal. Eu sou um atleta profissional. Se eu ficar a noite toda bebendo cachaça, eu não vou conseguir treinar, não vou conseguir render. Você bebe? Eu sinceramente, nunca bebeu? Não, já bebi muito, não vou. Eu era de beber muito mesmo e é isso que, igual eu falei no início. Você deu um corte 100%? 100%. Se eu tivesse um projeto hoje desse de atletas para me indicar o caminho lá atrás, às vezes eu não teria bebido tanto, às vezes eu não teria errado tanto. Deixado de dormir à noite para ter que treinar no outro dia, né? Como já que quase o álcool, fui mandado né? embora de time por dormir mal e não conseguir treinar. E outra, hoje o futebol é muito pequeno. Se você vai para uma balada hoje, no outro dia a imprensa tá sabendo, o clube tá sabendo, sim, porque sempre tem os torcedores cara, lá, hoje né? É celular, né? Eu acho que aí a pessoa escolhe o estilo de vida dela. A gente teve um caso aí, não sei, eu acho que pode falar do Jô, caiu a pública agora, o Jô acabou que, pô, a vida totalmente... Não dá nem pra falar, né? O corintiano gosta do Jô, acha um baita profissional, mas é o que você falou, né? Acabou que saiu do Corinthians, enfim. E é o celular, pegaram ele, sei lá, né? Então, nos dias de hoje é muito pior, né? Hoje em dia, qualquer lugar, igual eu falei, qualquer lugar que a gente vai, que eu vou, por exemplo, em Goiânia, todo mundo me conhece. Sim. Aí é a hora de você realmente mostrar os seus valores, os seus princípios cristãos. Eu acho que não tem nada a ver muito, mas, cara, eu fiquei de cara assim, o Romário, todo mundo acha que ele é cachaceiro, ele nunca bebeu, Romário. Essa conversa ele gostava da noite. Ele fala isso, cara, eu gostava de sair, da mas noite, das mulheres, né? Mas ele nunca bebeu, cara. Olha só. Então aí, o Romário também é fora da curva, né? E os contratos que ele fechava, ele já falava, não treino de manhã. Entendi. Eu só treino a partir das 2 horas da tarde. Mas então ele fechava os contratos com os caras. Então ele ficava à noite, só que aí ele falou, eu sempre dormi muito bem. Aí ele dormia,
acordava e ia treinar. Cara, assim, é um caso raro, né? Na verdade, assim, eu tenho uma visão, porque eu não sou muito de dentro do futebol e eu realmente, assim, eu mas não você acompanho muito. Você é esportista de alto rendimento, né? Atleta, ex-atleta, né? Não atleta hoje, mas ex-atleta. Mas eu fico pensando assim, ó, que dentro do futebol eu vejo o goleiro e os zagueiros como as pessoas que teriam que ser, teoricamente, mais responsáveis do time. O restante, assim, eles são mais tranquilos mesmo, porque eles precisam de mais criatividade. Agora, o goleiro e o zagueiro são pessoas foco. São pessoas que vão ali para defender. Eles estão ali para arrumar qualquer tipo de bagunça que tem da meio do campo para frente ali. Então, esses sim são os estabilizados que precisam estar ali sempre se posicionando bem, colocando atenção. Tanto é que os zagueiros são aqueles mais... Mas assim, ó, vamos pra lá, vamos pra cá. Verdade. E o goleiro, cara, você não vê um goleiro muito em polêmica, assim, grandes. Farreiro, né? Porque o cara ele já é focado de natureza. Ele já é uma pessoa que defende aquele ângulo ali e ponto final, assim, ó. Concordo 100% no que você falou. O goleiro e os zagueiros normalmente são mais serenos, concentração né? o jogo todo. Às vezes eu posso, pela minha concentração durante uma partida, se vir uma bola no gol, eu vou acabar o jogo extremamente cansado. Porque minha mente tá tão concentrada naquilo que o corpo automaticamente também sente o cansaço e se esgota, né? E zagueiro e realmente goleiro é uma concentração muito maior. Se você pegar todos os goleiros hoje dos clubes, normalmente são os caras mais centrados, normalmente que são aqueles que falam menos fora de campo, porém falam muito dentro de campo. Perfeito. Que é o que precisa orientar, né? A gente tá ali atrás e você tá vendo um jogo como um todo. O zagueiro tá ali atrás, igual você mencionou, o zagueiro pode orientar os volantes, pode orientar o atacante, e o futebol cada vez ele tem se desenvolvido taticamente. Aqueles jogadores da frente hoje têm marcado muito, e aqueles jogadores normalmente da frente que não marcam, que às vezes não tá nem aí com aquela responsabilidade tática, o treinador troca, né? Coloca um que marca. Eu vejo assim, ele tem que ter uma certa irresponsabilidade na hora de atacar. Quer dizer, fazer uma jogada diferente, fazer um drible diferente, que é isso que o futebol, né? Pra você romper a barreira do adversário. Mas defensivamente, normalmente, Marcelo, os zagueiros e goleiros são muito focados mesmo. Já deu uma hora, mas eu acho que a gente pode estender um pouco, que a conversa tá boa aqui. A curiosidade. O técnico, até que ponto ele faz toda a diferença mesmo? Por exemplo, você pega um técnico que realmente é tático, estudioso, joga tudo, ele estuda o outro time. Isso realmente existe. Existe o técnico também que não faz isso, né? Quando tem uma derrota, a culpa é só do técnico ou também do jogador? E se também, várias perguntas junto, aquele complô pra derrubar técnico existe mesmo? Ou é lenda isso? Não, isso aí eu vejo mais lenda no futebol. Tipo, hoje a gente tá lá, a gente é cobrado por uma nação, é cobrado por uma imprensa, é cobrado pela diretoria, né? E eu, nesse sentido, não. E tem às vezes o treinador também, que pode acontecer. O treinador monta um esquema tático, monta tudo, primeira bola do jogo. Eu, por exemplo, eu sou goleiro. Se o goleiro vai ter uma falha individual, né? E que culpa, vamos dizer assim, o treinador vai ter? Ou o atacante erra um pênalti no momento decisivo, um jogo 0-0, um pênalti no final, o atacante vai e erra o pênalti e precisa da vitória. Aí quer dizer, não é que tira a responsabilidade do treinador, mas tem certas coisas que fogem um pouco assim do foco. Eu treinei a semana inteira, armou o time certinho, primeira bola o goleiro vai numa bola fácil, a bola, por exemplo, passa por baixo das pernas. Que, né, é difícil, tem coisas no futebol que pode acontecer. E aí tem o técnico que entende isso e tem o técnico que não entende. Exatamente, que normalmente, igual eu falei, goleiro é a posição de confiança. O treinador, pelos créditos que o jogador tem, que o goleiro tem, né? Ele vai manter a cabeça, vai chegar, vai conversar tranquilo, vamos lá, vamos pra próxima, né? E contra esse tipo de coisa não tem muito o que fazer, né? E qual foi o atacante mais difícil que você já enfrentou? Cara, eu não vou nem citar atacante. Tem muitos atacantes bons, assim. Um cara muito inteligente que eu joguei contra, mas muito acima da média. Igual você falou, fora da curva, é o Alex. O famoso Alex Cabeção, Curitiba, seleção brasileira. O Alex jogou no Palmeiras, jogou na Turquia. Cara, putz, jogou muita bola. Injustiçado, acho que numa Copa não levaram ele, não né? levaram na Copa do Mundo. Eu tava no Operário em Ponta Grossa, 2014, e o Alex no Curitiba, praticamente ali quase encerrando sua carreira. Canhotinho, né? Canhoto. Cara, eu olhando o cara jogar, a movimentação, ele abria espaço, só com a movimentação dele, ele abria espaço para outro jogador. Hoje ele tá no São Paulo como técnico, né? Tá, sub-20 hoje. Sub-20 de São Paulo.
Paulo, a bola parada dele ali, eu lembro que saiu 2 faltas no jogo, até eu fiz a defesa, ele bateu por cima da barreira, eu até adivinhei um pouco, saiu um pouco antes, senão não chegava. Cara, pra mim, assim, um dos jogadores mais... Que legal. Taticamente, a habilidade, a qualidade técnica, a visão de jogo igual ele, assim, pra mim foi o Alex, sinceramente. Você acha que, assim, que dentro do jogo de futebol ainda existe, assim, muito do talento? Porque eu tenho o Cristiano Ronaldo como um exemplo de atleta. Né? Ele pode ter sido não o mais talentoso, mas com certeza ele é um esforçado esse nato. ponto é bacana. É um robozão. Então, assim, como que a gente consegue identificar isso numa criança ou passar para ela? Você entende que o futebol tá mais como talento ainda ou ele consegue ser colocado ali no esforço? Cara, Ele já foi mais talento, né? Já foi. Hoje em dia acho que é o foco, a perseverança, porque eu já vi muitos jogadores com muito talento, com muita qualidade e não chegou no profissional por falta de dedicação, por falta de foco. Entendi. E eu já vi aqueles jogadores também que não tem qualidade, às vezes que a bola batia na canela e fazia o gol, mas que tinha um foco absurdo, que esse sim chegou no profissional, rompeu barreiras, mas através da dedicação. Nós podemos comparar isso, Cristiano Ronaldo e Messi. Messi hoje é um talento natural, e Cristiano Ronaldo é aquele cara que treina muito, todo mundo fala que é o primeiro a chegar no clube, é o último a sair, acaba o treino, ele fica lá fazendo finalização com os goleiros, 50, aí o cara colhe também, né? Ele tá plantando, ele vai colher. E eu vejo nesse sentido. Hoje, às vezes, o talento fica um pouco para trás. A pessoa tem que ter aquela obsessão de querer, né? O foco de querer chegar ali ao a comparação, por exemplo, do Messi com o Cristiano, exatamente, né, hoje, né? O bem gênio, visível. O gênio e o cara esforço. que não era gênio, mas ele pelo esforço ele conseguiu. Bateu com o melhor, né, da atualidade. Apesar que o melhor pra mim é Pelé, não sei se você concorda, geralmente a galera nova aí não sabe quem foi Pelé direito, né? Mas, pra mim a melhor seleção que eu já vi jogar não foi campeã do mundo, que foi a de 82, pra mim foi a melhor. E eu assisti essa Copa, era pequenininha, né? Baseado em seleção, você acha que o Brasil leva essa Copa? Chegou a hora do Hexa? O que você pensa? Cara, hoje eu vejo o Brasil como um dos favoritos, sim. A gente não pode... O futebol brasileiro, ele tem a arte, ele tem a magia diferente dos outros países, né? Mas é igual eu falei, o futebol hoje ele é totalmente tático. Perfeito. E aí eu creio que hoje a seleção brasileira entendeu isso. O Tite coloca muito bem isso, a gente que, né, acompanha. A seleção brasileira hoje está muito mais tático também. Jogadores que ele sabe o que tem que fazer na sua função. E se o jogador brasileiro ele colocar realmente em prática a parte tática, que lá fora tem muito, né? Aquela disposição, a obediência de fazer o que o treinador pede, juntamente com o talento que os brasileiros têm, eu acho que é o ponto fora da curva, né? O diferencial nosso sempre foi o talento, né? O dos brasileiros. E como o futebol evoluiu muito taticamente e o Brasil, a seleção nossa também está muito bem taticamente, eu acredito que a seleção nesse ano tem tudo aí para fazer uma grande Copa e chegar aí nessa final novamente. Eu também. Cara, que incrível. Velho. Eu também. E a Copa diferente, né? No final do ano, não é mais em julho, né? Que normalmente é no meio do ano, né? Já era pra gente estar tendo a Copa agora. Era pra estar na Copa agora, né? Agora. É porque é Dubai, né? Acho que é Dubai, acho que os jogos são à noite, né? Ah, tá. Pô, Marcelo, cara, que papo, hein, velho? Deixar aqui vai ficar 2 horas. Pô, eu sou curioso pra caramba com futebol, né? Cara, que felicidade poder falar com um profissional de futebol, né? Esse já é um grande amigo aí, amigo do Pedro, que é um baita profissional nosso, um grande amigo. Mandar um abraço pro Pedro, né? Pedrão, se não fosse você, o Marcelo Rangel não estaria aqui. Pedro é um grande amigo nosso. O que é a força do network, hein, galera? Olha, tenha bons relacionamentos. E eu lembro que eu fui nele, eu falei, Pedrão, você consegue ir lá? Ele falou, não, consigo sim, cara. Né? Nós tomamos balão naquelas compras junto lá do cara. Esse assunto deixa em off. Deixa quieto, né? Eu nem segui. Aí nós compramos a mercadoria aí eu falei, ele falou, não, mas o Marcelo também, aí a gente criou um rapport. E, então eu queria te agradecer, cara. Muito obrigado, tua história é linda. Né? Eu tenho certeza que só tá começando, o futebol já te entregou muita coisa. De fato, o Goiás é um grande clube mesmo. Então, você já é um vencedor, cara. Eu me sinto bem honrado de estar aqui com você, né? Eu sou curioso demais com futebol. E eu tenho certeza que muitas grandes coisas vão acontecer na sua vida ainda, irmão. Amém, eu acredito. Você vai levar muita gente para Cristo. Acho que essa conversa aqui vai chegar e muita gente vai ouvir, né? E muita gente tá precisando endireitar aí. Eu acho que esse é um grande exemplo, né? Um cara de sucesso, né? Cara, obrigado, agradecer só a vocês, né, pelo convite, é uma alegria muito grande, igual eu falei, o papo é tão bom aqui que a gente ficaria aqui mais 2 horas aqui, conversando, só gratidão mesmo, quem sabe voltarei um dia pra cá. Opa! E nós estamos sempre, as portas estão sempre abertas e
Tamo que bom, cara. Cara, gratidão por tudo, gratidão pela sua luz. E com certeza essa é daquelas conversas que a gente sai muito melhor do que quando a gente chegou. Que bom. Então, obrigado por essa energia aí. E foi incrível esse AceleraCast aqui com o nosso goleiro, Goiás Esporte Clube. Goiás! Sou Goiás, de coração. Né? Maior do Centro-Oeste. Maior do Centro-Oeste. Então, acelera, turma. Quinta que vem, episódio exclusivo aí com Marcelo Rangel. Imperdível, galera. Show. Se liga lá e a gente se vê. Marcelo Rangel, acelera e a gente acelera junto. Valeu, galera. Obrigado. Tamo junto. Cara.